RFI Convida. O RFI Convida recebe hoje Nicolai Pinheiro, autor e ilustrador de histórias em quadrinhos franco-brasileiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro, cresceu no Rio de Janeiro, veio para a França aos 18 anos. Aqui estudou Belas Artes, começou a desenhar, ilustrar e escrever HQs. Hoje tem vários álbuns publicados em francês, mas nenhum deles foi ainda traduzido para o português. Os dois últimos romances gráficos de Nicolai Pinheiro, publicados pela editora Sarbacane, se passam no Brasil. Lapa, la nuit, ou Lapa, à noite, em português, e Ivo, ami le voile, ou Ivo, e sou as velas, ou um sentido de se mandou, deu no pé. Aí depois você vai nos dizer, Nicolai, qual é o melhor sentido para esse título desse seu último HQ publicado aqui na França. Mas antes disso, bem-vindo à RFI, Nicolai Pinheiro. Oi, Adriana, obrigado pelo convite. Nicolai, você já desenhava quando jovem e já sonhava em ser autor de HQs no Brasil? Ou foi aqui, na França, que você desenvolveu esse talento? Não, foi no Brasil que eu comecei a desenhar e foi no Brasil que eu comecei a sonhar com essa ideia um pouco estranha, um pouco maluca, que era ser um dia autor de história em quadrinhos, talvez. Eu desenhava quando eu era criança, na verdade todas as crianças desenham, né? Às vezes me perguntam quando você começou a desenhar, me parece que a pergunta seria mais quando vocês pararam. Bom, eu não parei, continuei desenhando e quando eu era adolescente, de repente comecei a me perguntar qual podia ser minha trajetória profissional, embora eu não formulasse dessa maneira, e me pareceu que ser pago para desenhar e publicar minhas histórias e meus desenhos era uma boa opção, mas enfim, ainda tinha muito chão pela frente. E aí você veio aqui para a França. No início, as histórias em quadrinhos que você ilustrava, escrevia ou adaptava e que foram publicadas aqui, já eram influenciadas por temas brasileiros? As primeiras, não. Isso foi, em parte, devido ao fato de que, quando você começa a fazer um trabalho como esse, você costuma começar aceitando o trabalho de encomenda, então você não tem tanta escolha quanto ao tema e tal. Quando eu pude começar a escolher meus temas, e o pessoal aqui na França, sabendo que eu era brasileiro, me dizia muito, você deveria fazer uma história sobre o seu país. E eu, no começo, não achava que fosse por aí. Para mim, pelo menos naquele momento, eu acho que eu queria ganhar alguma legitimidade, talvez enquanto autor, antes de ser visto, talvez um dia como um autor brasileiro. Então, levou algum tempo e a primeira... Embora eu já tivesse disposto de maneira um pouco dissimulada alguns elementos que fizessem referência ao Brasil nas minhas primeiras histórias em quadrinhos, mas nada mais que isso. E foi o La Para Nuit, né, que saiu em 2018, que foi uma das primeiras BDs, como a gente diz aqui, ou HQs no Brasil, cuja o roteiro era meu inteiramente. E, como é que você então deu esse passo? Como é que você então resolveu assumir 100% esse lado brasileiro e escrever uma história que se passa 100% no Brasil, mais precisamente nesse bairro boêmio carioca? Eu acho que teve como eu disse, primeiro uma vontade de não ser imediatamente visto como um autor brasileiro, e uma vez que eu passei dessa fase, como eu acho todo o projeto de livro que vale a pena, talvez, tudo começou com uma ideia, uma vontade, no caso era a vontade de desenhar o bairro da Lapa, que é um bairro que eu conheci quando eu morava no Rio, que estava em plena redescoberta, de certa maneira, né, nos anos 90, 2000, enfim. Uma certa gentrificação. Uma gentrificação, embora não se disse, eu pelo menos não conhecia a palavra na época, mas o fenômeno era esse mesmo. E eu acho que a ideia começou a surgir aí, passeando pelas ruas da Lapa, vendo aquela mistura de pessoas diferentes, aquela arquitetura, aquelas luzes, aquele movimento. O desenhista que está sempre presente em algum lugar na minha cabeça viu aquilo e pensou, isso dá uma boa história em quadrinho. Depois
faltava encontrar a história e isso veio um pouco mais tarde. E como o público francês recebeu essa história em quadrinho, que é uma história que se passa à noite, como o nome diz? Pois é. A recepção foi boa e para mim era importante mostrar, embora eu talvez não tenha formulado isso para mim de maneira tão definitiva quando eu estava fazendo, mas depois eu me dei conta de que eu tinha, de certa maneira, vontade de mostrar outra coisa do Brasil, ou do Rio, digamos, que não fosse o eterno clichê do praia, carnaval, futebol, embora haja elementos disso na BD, mas não são os mais importantes. E era uma vontade de mostrar uma parte, um fragmento do Rio que eu conheço e do qual eu gosto para um público francês. No Lapa La Nuit tem uma turista europeia que descobre, né, esse bairro junto com o leitor. O seu último HQ, ele é, podemos dizer assim, realmente 100% brasileiro. Ivo mergulha ainda mais nessas raízes brasileiras. A história é uma espécie de road movie pelo Nordeste do Brasil na virada dos anos 1990, reflete sobre temas como memória e família e é uma adaptação de um romance do seu pai, Mauro Pinheiro, um romance que se chama Cemitério dos Navios. Como foi para você fazer essa adaptação? Foi talvez o meu projeto mais peculiar e mais emocionante, mais bonito também, pelas mesmas razões, porque adaptar uma obra já é um exercício complexo. Adaptar uma obra do meu pai era algo que eu... para falar a verdade, eu nunca tinha pensado em fazer isso. Surgiu assim como foi quase uma revelação num determinado momento. Eu pensei, puxa, tá aí, tem esse livro, que era o primeiro livro do meu pai, que eu sempre achei genial, não unicamente por ser do meu pai, mas enquanto leitor, tendo lido em vários momentos e tal, e ele tinha o que é essencial para fazer um bom livro, me parece que é uma boa história, e a razão foi principalmente essa, e depois, a partir disso, eu conversei com meu pai a respeito do projeto, e depois, tendo conversado com ele de aspectos quase técnicos, né, da história, da trama e tal, depois eu fiquei no meu canto e trabalhei durante 1 ano e meio fazendo essa HQ e sem mostrar para ninguém e principalmente sem mostrar para o meu pai para fazer com que o olhar paterno não fosse presente demais. E esse romance, então, qual foi a recepção do público? A recepção tem 2 anos, né, que ele saiu. Saiu em 2023. A recepção foi excelente, me pareceu muito boa em todo caso. Eu vi que as pessoas se interessaram. Eu tinha alguma dúvida, para falar a verdade, eu tinha alguma dúvida, não quanto ao projeto em si, mas quanto ao fato que ele pudesse talvez interessar muita gente na França, por se tratar de um projeto pessoal, de certa maneira, né? Por causa disso que a gente falou, e porque também é um outro Brasil, que não é o Brasil que sempre se mostra por aí, e aqui na França, inclusive, mas me pareceu, conversando com leitores, que as pessoas tinham gostado justamente de ver outra coisa, de ver outras paisagens, outras histórias, e essa dimensão pessoal e familiar do projeto, que não está escrita no livro, a gente não comunicou esse fato, então só os leitores mais atentos viram que o nome de família era o mesmo e tal, e perguntaram, e eu me dei conta de que essa dimensão pessoal do projeto também interessava bastante as pessoas, sim. Nicolai, tem a temática, mas tem também o seu jeito de desenhar, os traços, e tem as cores, que são muito brasileiras, cores muito fortes, cores quentes. Você diria que o seu trabalho é marcado por essas referências visuais brasileiras? Você disse que em outros HQs você também acabava colocando alguns elementos. Pois é. Eu acho que a minha relação, tanto com o traço quanto com as cores,
vem da minha infância, da minha cultura, das primeiras coisas que me marcaram, que me emocionaram e que me deram vontade de continuar desenhando e tal. E isso tudo ocorreu no Brasil. E então eu acho que tinha elementos de cores, de formas, de movimentos profundamente brasileiros, mesmo nos meus outros livros, que não tinham nenhuma relação direta com o Brasil. E no caso do Ivo, realmente eu pude ainda mais aproveitar dessas lembranças visuais, que eram lembranças antigas e mais recentes, porque eu pude ir para o Brasil. Foi em 2021, então foi um período meio complicado, ainda era período de Covid, mas eu consegui ir para o Brasil e fazer um percurso parecido, não exatamente igual, mas parecido com o percurso que faz o personagem Pedro pelas estradas do Nordeste, e com o meu caderno de desenho, com minha máquina fotográfica, e eu fui capturando todas as imagens que eu podia, com os olhos, com a memória também, e voltei para a França pronto para tentar traduzir isso em história em quadrinho. Todos esses seus livros ainda não foram publicados no Brasil. É uma frustração, uma decepção você não ser publicado no Brasil? Nenhum foi, infelizmente. É uma frustração, é algo que eu não... Isso... Infelizmente, não faz parte das coisas que cabem a mim decidir. Eu tenho, dependendo da possibilidade de um projeto de tradução interessar algum editor brasileiro que talvez esteja assistindo esse programa e goste da ideia, não sei. Eu tenho esperança de que isso acabe acontecendo, nem que seja para que minha família e meus amigos possam ler meus livros, para aqueles que não falam francês. Essa dificuldade, você acha que é uma dificuldade em função da temática ou é uma dificuldade em função do mercado brasileiro de HQ? Que é um mercado, todo mundo ainda reclama que é um mercado que é pouco profissional, que... Pois é, eu não me sinto muito bem posicionado para falar em detalhes do mercado brasileiro, que eu não conheço tão bem assim, porque eu vivo na França, eu publico na França. Me parece realmente que o número de... HQs, de editoras, e logo o número de HQs europeias, principalmente francesas, publicadas no Brasil, continua sendo relativamente pequeno. Então, os projetos que interessam os editores seguem talvez algumas linhas editoriais ou escolhas comerciais que são como são, mas como eu disse, continuo esperando que isso aconteça em algum momento. Nicolai, você está desenvolvendo o seu mais novo HQ? Ainda fala do Brasil? Não. Essa eu resolvi mudar completamente o foco da câmera. Eu vou falar do 18e arrondissement, que é o bairro de Paris. 18º distrito. 18º distrito de Paris, exatamente, onde eu moro há mais de 10 anos agora. E eu tive vontade de desenhar uma paisagem que eu podia ver da janela da minha casa. Então, se fala sobre você, fala um pouquinho do Brasil. Mas tem um elemento brasileiro, um personagem que não é um personagem principal, mas que tem uma conexão com o Brasil e que me permitiu injetar um pouco de Brasil também nessa história, embora seja uma história mais parisiense que outra coisa. E vai ser publicado em breve? Vai ser publicado quando eu terminar, então depende de mim, mas provavelmente não antes do ano que vem, 2026 talvez. Então, esperando aí para ler o seu novo trabalho. Muito obrigada, Nicolai Pinheiro, por essa entrevista. Obrigado.